novamente aqui em mais uma mesa de diálogos. Na verdade, essa é a nossa última mesa de diálogos. Foram 5 dias de muito conteúdo e muito debate. A gente começou falando de turismo corporativo, turismo de eventos, passou por turismo ambiental, passou por o turismo de luxo que muda, falamos da imagem do Brasil também, como promover o Brasil nesse momento pandêmico, e agora a gente fecha aqui com uma mesa do qual o tema é, de uma certa forma, solidariedade e sustentabilidade, né? De certa forma, não, ele é pontuado sobre isso. E eu tenho o prazer dessa mesa, de estar junto nessa mesa com a Cláudia Bongartz, que é do Comuna do Ibitipoca, que é um dos nossos associados. Aqui do meu lado, Marcelo Rosenbaum, que é arquiteto, trabalha com design, tem um projeto que chama A Gente Transforma, que eu acho que é o projeto, pelo menos o que está aí nesse momento, embora já tenha tido outros, e deve ter outros, que ele vai tirar aqui e falar para a gente um pouquinho sobre isso. A Laura Amalo, que é de Trancoso, faz parte da comunidade de Trancoso, e trabalha com alguns hotéis da BLTA, mas hoje está à frente de um projeto que chama AT Alimente Trancoso, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. E a Juliana Saad, que está aqui comigo, que é jornalista na área de turismo e trabalha muito com a questão do lifestyle e trabalha muito com essa questão do turismo high-end, das tendências de turismo, e será minha parceira aqui, inclusive nessa mediação, que a gente já percebeu aqui que a gente vai trabalhar juntas. E a Andréa Natal, que está chegando, e ela já entra aqui com a gente, que é do Belmo Copacabana, e que vai falar um pouquinho do projeto dos meninos Solar de Luz. Então, eu quero agradecer a todo mundo, e vou reforçar aqui um pouquinho, porque é da temática da mesa, né? Então, a temática da mesa é como o turismo de luxo se torna um importante aliado na solidariedade e sustentabilidade da economia local. Essa foi uma mesa que eu pensei com muito carinho, sobretudo quando a gente começou a trabalhar no momento da pandemia, que todos os hotéis fecharam, que houve uma preocupação muito grande sobre o que fazer com as pessoas que dependem e vivem da atividade turística. A gente tem um estudo da Mariana Aldrigui, que ela coloca que, na verdade, o turismo, a atividade turística, ela impacta 571 setores da economia, diretos e indiretos. Então, assim, mesmo com a pandemia, foi muito difícil a gente identificar qual foi o real impacto no momento que o PIB, que o turismo hoje impacta 7% do PIB no Brasil, mas não se sabe exatamente o quanto que isso impacta quando a gente fala de economias, do efeito dominó da cadeia do turismo, quando o turismo paralisou. E aí uma das grandes preocupações foi exatamente as comunidades do entorno, vendedores ambulantes, artesãos, etc. e tal, como que essas pessoas se sobreviveriam com o turismo paralisado, né? E diante disso, a gente trabalhou muito essa questão de dar voz aos projetos sociais que já existiam dentro da BLTA, né? Então, assim, vamos colocar sobre o que nós estamos fazendo, de que forma que a gente pode ajudar. Mas isso também não era uma questão de promover, era uma questão de incentivar, inclusive, outros associados que não sabiam como ajudar, mas que pudessem abraçar alguns projetos nessa área para dar suporte aí às comunidades do entorno. Então, foi dentro dessa temática, e eu acho que isso perpassa muito pela indústria criativa, isso perpassa muito pelas comunidades que trabalham com o artesanato, que são comunidades tradicionais, e aí por isso eu achei muito importante ter o Marcelo aqui, porque o Marcelo desenvolve projetos ligados a isso, e eu acho que esse é um viés muito grande entre turismo e produção local, né? Então, protagonismo local nesse momento da pandemia foi o que sustentou determinados lugares, né?
Então, para começar, já fiz uma apresentação, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem de que forma que vocês se veem ou atuam, ou quais são as ações dentro desse escopo da sustentabilidade, da solidariedade, e como que o turismo isso, exatamente. Essa costura. Sobre essas temáticas. Isso, faz essa costura. Claudinha, quer começar? Pode ser. Bom, a gente tem uma característica bem peculiar, né, que a gente teve que começar a vender um destino, especialmente no que tange o luxo, né, que não existia ainda esse destino no Brasil, ao menos não com foco nesse nicho, né, um pouco mais upscale e tal. E quando a gente começou, como a gente começou, a nossa raiz foi na preservação ambiental, quando a gente decidiu fazer o hotel, já foi para trazer um certo sentido a essa população local. Então, desde sempre fez todo sentido a gente fazer tudo muito com foco nas tradições locais. Então, desde a construção do primeiro hotel, foi baseado em técnicas locais, em mão de obra local, em como as coisas eram feitas pelas pessoas da região antigamente. Então, até quando começou a história da pandemia, a Simone, né, lançou essa pergunta para a gente sobre o que a gente vinha fazendo com as comunidades. Eu até falei que eu tive uma certa dificuldade, porque acaba que o nosso trabalho sempre foi muito envolvido com isso, né? A nossa mão de obra sempre foi 99% local, praticamente, para não dizer 100%. Inclusive os altos cargos e toda a situação sempre foi muito com foco em valorizar o regionalismo. E sempre foi também esse o nosso grande ativo, né? Sempre foi ter um atrativo onde a gente conseguisse prestar um bom serviço, onde a pessoa acostumada com altos níveis de exigência de hotelaria pudesse receber um bom serviço, mas por pessoas que muitas das vezes nunca tinham trabalhado fora, não tinham noção, né? A gente tem cozinheiras, a gente conta com orgulho, porque elas acham graça nisso. Elas não sabem, às vezes, pronunciar o nome do ingrediente e elas fazem pratos maravilhosos. Então, essa sempre foi a ideia, valorizar o que é local, né? E a gente está vendo que agora, com a pandemia, as pessoas estão também mais envolvidas com isso. Elas não querem só vir para mais um hotel, elas querem fazer parte disso, né? Então, nosso trabalho está sendo, hoje, cada vez mais conseguir dar mais luz a isso. Então, até por isso que a gente trocou de nome o ano passado, passou para a Comuna do Ibitipoca, para ser um projeto que reflita mais a questão das populações ao nosso entorno, das comunidades, e não apenas uma bolha ambiental, né, para envolver todo mundo e assim a gente gerar uma sustentabilidade ainda mais real, né, longo prazo, que esse sim é o significado da tal sustentabilidade, né. Muito bom, Cláudia. Só o hotel é gerido pela comunidade. Hoje, a gente tem um modelo onde alguns funcionários se tornaram os sócios do hotel. Então, é uma coisa que, durante a pandemia, foi bastante desafiadora, né? Mas a gente está conseguindo aí driblar toda a situação. Mas, mais que ser os sócios, é essa questão também de a comunidade está dentro da gente. A gente é não só o maior empregador, mas hoje a gente tem uma comunidade que a gente, sem querer, foi construindo todo o hotel no entorno dela, né? Então, é onde a gente tem o sonho de transformar ele em uma comunidade modelo. Então, a gente tem muito forte essa relação, é bem intrínseca ali com todo mundo. Está explicado o nome, né? Laura, vou primeiro com as meninas. Olá. Bom, primeiro, obrigada por me convidar. E um momento assim muito especial para todos, mas Trancoso é um destino assim, uma comunidade muito especial. Nós temos aqui muitos hotéis do mercado de luxo, muitas empresas do mercado de luxo, e é bem nítido, não? Como o mercado de luxo colabora com nossa comunidade, porque ele de alguma forma traz os recursos e traz um olhar, não, para a comunidade que permite que as pessoas possam mostrar sua cultura, elas possam interagir com pessoas de outros países, de outros lugares. E bom, então o movimento Alimente Trancoso
Na verdad, quien colocó a sementinha fue o Bobby do Joá, que preocupado por la situación, él me ligó diciendo, hoy tengo un restaurante fechado, tengo comida, tengo funcionarios, puedo hacer marmitas. Y otros empresarios me ligaron y yo falei, bom, me están ligando, tem que fazer alguma coisa. E aqui nós temos muitas associações, projetos como Mama Tracoso, como Despertar, e eu sempre trabalho como mantenedora, como voluntária. Por isso as pessoas me ligaram. E aí eu fiz uma postagem em um grupo e o André de Chinia, que é outro hotel da BLTA, ele é super ligado aqui em Trancoso, ele foi outro parceiraço que falou, me coloca no grupo, vou trazer pessoas, e ele trabalhou como um moderador, não? Como um articulador, chamando os amigos dele, e se fez um grupo enorme. A gente conseguiu, em 6 meses, arrecadar 740 mil reais. Atendimos mais de 1.200 famílias, foram 127 toneladas de comida, foram 61 mil produtos de higiene pessoal e de limpeza para casa. Então, assim, acho que o melhor exemplo de uma comunidade unida e do que o turismo de luxo pode fazer com a comunidade local, que é o Movimento Alimento Trancoso, acho que para mim foi assim, super exemplo disso, né? E uma pergunta, ele nasceu na pandemia, ele não existia antes, vocês eram amigos, se conheciam, faziam projetos, mas ele nasceu na pandemia. Ele nasceu na pandemia e o que tive de lindo foi que todas as pessoas responderam imediatamente. Neste momento, o grupo de WhatsApp tem mais de 180 pessoas, entre proprietários e empresários de aqui de Trancoso. Então, sim, foi realmente muito linda a resposta, todo mundo contribuindo, todo mundo puxando outra pessoa, então foi incrível. É um exemplo de protagonismo local, né, que eles se uniram para trabalhar o destino, o local, né, então, e tudo, né, empresário, comunidade, gente ligada à ONG, enfim. Muito legal. Falo eu, já que eu comecei aqui? Ju, você quer fazer algum comentário dessas experiências? Eu acho que eu vou falar do que eu Ju, tá aí? Tá? Eu tô. Tá ouvindo? Tô. Eu acho que eu que dei uma travada. Ah, tá. Enfim, eu trabalho, meu nome é Juliana Sage, estou super satisfeita em estar aqui com vocês e a gente falar do luxo ligado a tudo isso que a BLTA acredita, que é o turismo sustentável, e que a gente aprendeu agora nessa pandemia, justamente eu perguntei para a Laura se isso aconteceu, que não existe turismo, não existe um ecossistema sem algo em torno, as pessoas vivem em torno desses hotéis, eles são os maiores empregadores em algumas comunidades. Eu acho, das minhas experiências, daquilo que eu vi pelo trabalho viajando, então, o resultado mais genuíno que eu vejo em um hotel é quando você chega e encontra a comunidade envolvida trabalhando, tendo orgulho daquilo que ela está fazendo. E o hotel te leva a conhecer essa comunidade e o que ela faz. Por exemplo, eu separei algumas coisas aqui. Uma coisa que me impressionou muito, fui para o Butão há um ano, um pouco mais de um ano, e fiquei no Amman, que é, para mim, um dos melhores que existem nesse sentido de unir sustentabilidade e esse luxo sem ser óbvio, sem ser na sua cara. E uma coisa que eles fazem primeiro que só comunidades locais, ele está espalhado pelos 5 vales do Butão, então cada vale são comunidades daquelas aldeias em torno. Você tem uma programação de aulas com essas pessoas para aprender costumes locais, para poder entender de comida, a cerâmica, de religião, como você pode entender essa coisa do Butão, do índice de felicidade. E há 16 anos eles estão lá, o Amman, eles se envolveram em todos os projetos ligados aos entornos desses 5 vales. Reformas, capinar, ajudar nos museus, são trabalhos realmente feitos por eles. E eles mostram isso para você e envolvem você com a sua programação. Não é uma programação só de viver o luxo de estar ali. O luxo de estar ali é justamente estar envolvido com essa comunidade. Isso aconteceu também no Brasil. Eu fiz uma viagem linda com a Caterre,
que é uma apoiadora da Fundação Almerindo Malaquias, que aproveita todo o resto de madeiras lindas, coloridas, parece que elas são pintadas, mas são originárias ali da região, fazendo objetos lindos de design, de decoração. A comunidade também está toda empregada e está toda envolvida. Por exemplo, a gente fez um passeio, a gente fez essa expedição durante alguns dias, subindo o Rio Negro, os afluentes, e você via que no barco as pessoas levavam encomendas para entregar numa aldeia, as pessoas vinham buscar de barco, pequenas canoas com pai e filho vindo trazer uma encomenda, levar uma outra, as escolas locais. Então, todo esse ecossistema funciona porque tem alguém colocando a vontade de fazer e envolvendo todo mundo no entorno. Para mim, que escrevo, isso é muito mais original do que você me levar num 5 estrelas, que eu aprecio, que eu acho criativo, mas eu acho que a gente está num momento onde os caminhos estão muito mais interligados entre as pessoas, os lugares e a diferença que a gente pode fazer. Acho que para não me prolongar muito, eu diria esses dois. Se a gente tiver mais tempo, eu posso dar outros. A gente tem ainda muito tempo. Muitos exemplos virão. Representante aqui. Essa é a mesa que nós estamos em maioria aqui. Eu vou te dizer que foi um difícil. Eu prestei atenção nisso também para compor as mesas, sabe? O equilíbrio entre as mulheres e os homens, né? Porque tem muito evento que é sempre, né? E você foi um sortudo, Marcelo. Você está aqui, ó, no meio de todas nós. Pode comentar, falar de você, do seu trabalho na área de design. Sim, um prazer estar aqui conversando com essas mulheres maravilhosas. E eu acredito que o futuro do mundo é feminino, sim, e o feminino enquanto o feminino desse cuidado, né? O feminino até mesmo para o próprio homem, né? Para o próprio masculino, né? Do cuidar da terra, do se relacionar, dessa empatia. E eu acho que a gente está nesse momento, assim, né? Que a pandemia ela escancarou muito esse nosso abismo social, né? Que existe no Brasil e no mundo, né? Bem antes da pandemia, e que com esse momento ficou uma coisa muito mais evidente, né? Eu sempre fui muito inquieto. E como você estava me apresentando, né, um momento da minha vida, eu fiz uma transição de começar a olhar de que forma o meu trabalho, né, a minha ação no mundo pudesse ter um impacto maior, né, de transformação mesmo, de inclusão, nesse olhar para essas diferenças, né, e para as belezas que muitas vezes a gente não reconhece, e as próprias pessoas que estão nesses lugares, né. Eu estou falando de Brasil profundo, de saberes ancestrais, de povos que trabalham nessa relação com a natureza. Então, quando a Cláudia fala, né, que a raiz do empreendimento nasce da regeneração da terra, né, do cuidado com a natureza, poxa, isso para mim é absolutamente inovação e é o futuro, né, e é o futuro feminino. É isso que a gente fala, né, imaginando que terra é a mãe, né, o planeta Terra é a Gaia, né, é o feminino. Então a gente tem, sim, hoje eu dedico praticamente 100% do meu tempo com o Instituto A Gente Transforma, que é um projeto onde a gente coloca o design e a arquitetura como uma ferramenta de transformação num lugar de valorização, né, e de reconhecimento de saberes. Como que é isso, né? A gente olha para as comunidades, a gente vai para comunidades do Brasil profundo, comunidades muitas vezes esquecidas, abandonadas, até mesmo por conta de uma métrica, né, que hoje a gente coloca baixo índice de desenvolvimento humano para lugares onde não tem as oportunidades, né? Oportunidades de saúde, de educação, mas a métrica ela fala de baixo índice de desenvolvimento humano. Isso é muito cruel, né? Porque você colocar uma questão de oportunidade como desenvolvimento humano já coloca as pessoas se sentindo e achando que tudo que ela sabe ou os seus saberes está abaixo não é um desenvolvimento humano. Então isso é perverso, na verdade, quando a gente entende isso como voz, como palavra, na verdade, que é emanado, né, para fora. Então o nosso trabalho é chegar nessas comunidades e fazer essa arqueologia afetiva, perguntar, né, e assim, o que seu avô fazia? Coisas muito simples. O que sua avó fazia, né? Como ela fazia um artesanato? Para que ela fazia artesanato? A gente não vai, na verdade, para uma comunidade
nesse lugar de desenvolver produtos para um mercado. Então, o que muda nisso? Porque quando a gente começa a conectar essa ancestralidade, esse saber ancestral no fazer, e aí a partir dessa história que eles vão contar, a gente sim coloca nesse mercado, né, nessa ponte, né, que a gente faz essa ponte de colocar isso para ser consumido, mas ele não chega a ser mais só um objeto de consumo. Ele é um objeto que comunica um saber e um reconhecimento da própria comunidade que está fazendo e que, quando isso vender, retorna como dinheiro. Acho que está claro, né? Esse processo. E aí, nessa reflexão do turismo, né? Porque uma das comunidades que a gente trabalha há 10 anos hoje já, que é Várzea Queimada, no sertão do Piauí, um dos menores índices de desenvolvimento humano. Quando eu cheguei lá, em Várzea Queimada, que foi a partir de pôr o meu dedo na mancha do mapa do menor índice de desenvolvimento humano e fazer um levantamento de que comunidade que tinha ainda esses saberes ancestrais preservados, mesmo não reconhecidos pela comunidade, até pelo afastamento social, né? Até pela essa questão, né, de distância, a gente começou a fazer essa reconquista cultural a partir do objeto. Só que o objeto ele virou só uma desculpa. Hoje, Várzea Queimada, né, tem uma associação, ele transcendeu o objeto, né, é uma associação de artesãs, mais de 40 mulheres que trabalham efetivamente há quase 10 anos, né, há quase já 10 anos, aumentou 1000% da renda delas. Hoje ela tem um turismo de base comunitária. E claro que a gente está falando de luxo, mas eu acho que conhecer Várzea Queimada é um grande luxo. E é um grande despertar de consciência também para quem pode chegar até lá e conectar com essas pessoas que não são mais métricas, uma comunidade que está no sertão do Brasil, né, num bioma que só existe no Brasil, que é a Caatinga, que é uma floresta branca, que não é só como a gente imagina um lugar que não tem ninguém, um lugar de seca, é um lugar que tem grandes desafios, inclusive é uma comunidade que não tem água, que está chegando agora a água, né, a partir de articulações do projeto, mas que hoje tem essa possibilidade, né, a partir de todo um desenvolvimento que se necessita, uma transformação que necessita ser feita na comunidade, o turismo de base comunitária ele funciona. Mas, na verdade, né, o turismo de luxo, sim, e o turismo olhando para esse entorno, para essas pessoas, não simplesmente como treinar essas pessoas para serem boas arrumadeiras, boas recepcionistas, ou como trazer autonomia e liberdade a partir desses saberes, a partir desses conteúdos e dessa identidade que é que eu costumo falar que é o nosso grande ouro que tem em cima da terra do Brasil, né? E que está mais afundado do que o próprio ouro, está mais enterrado do que o próprio ouro que a gente tem no Brasil, que está sendo hoje, né, que é colocado nesse massacre, né, de devastação da floresta, de povos. Então, pensar essa escala humana, né, a escala dessa identidade, desse individual, dessa identidade, né, porque para o turismo e para todas as economias, né, e o Brasil, ele se desponta por essa riqueza. E quanto mais a gente ser a gente mesmo, né, e estimular esse Brasil para o brasileiro também, não só para o estrangeiro, acho que esse cuidado de como pensar que uma cozinheira ela pode ser também um dia uma empreendedora e ser, ou como, né, a Cláudia falou que são sócios, mas de repente pode ser um restaurante, ela pode virar dona de um restaurante, né, de um botequinho, enfim. São provocações e é onde eu me coloco nesse serviço, né, nesse lugar, como um design invisível, criando pontes, né, um arquiteto que constrói essas pontes nesse imaterial, onde o objeto se desmaterializa como um objeto. Ele é um objeto, mas ele comunica e ele transcende o objeto nessa busca de identidade, de valorização e inclusão, né? Inclusão, Eu acho que a primeira ponte do Marcelo vai ter que ser vindo para Minas. Não, eu Cláudia, senti que isso vai acontecer, ó, desde o primeiro papo. Não, porque a Ju falou dessa questão do botão e o Marcelo falando agora, é um exemplo que eu sempre me lembro muito. Eu sempre falei que é muito bonito a gente ver aquela senhorinha fazendo rosquinha de araruta no fogão a lenha.
é bonito porque você não sabe a trabalheira que dá, ela tem que ir lá buscar a lenha, acender o fogão, esquentar a água, aquilo frita, machuca todo mundo. E é muito bonito a gente achar essas tradições, é porque não é a gente que está ali no dia a dia. E aí eu brinco que o turismo é a única forma de incentivar essa senhorinha a fazer aquilo como ela fazia antigamente, de uma forma autêntica, original, sem ela, né, ter que se sacrificar em vão, porque é muito mais fácil ela comprar na padaria. Hoje, mesmo as comunidades remotas, eles não valorizam, eles não têm mais essa importância de fazer as coisas, porque, óbvio, fica mais barato você comprar, o arroz está caro esses dias, mas comprar ele do que produzir organicamente, né? O orgânico virou, né, um branding agora, mas orgânico nada mais é que era plantar no quintal. E hoje está mais fácil você colher. Então, o trabalho que a gente faz é incentivar para que essas pessoas continuem fazendo isso através do turismo, porque isso é raro. A gente está tendo dificuldade, a gente está tentando incentivar o tear, a gente não encontra mais a famosa senhorinha. Elas foram falecendo, aquela história de mãe para filha, a filha foi perdendo ponto. E aí a gente volta naquela pergunta, o que é o luxo? O luxo é o escasso, né? Totalmente. Então, hoje é esse o luxo que a gente quer mostrar para as pessoas, ter essas experiências, e a gente coloca um lençol legal, uma comida bacana, e tudo isso para a pessoa poder não perder o velho, né, conforto e tal, mas o barato da história, que é a autenticidade, que é o que eu acho que a gente tem que vender, que a BL Teatro sempre tenta, é a autenticidade do Brasil, né? Essa riqueza que a gente tem, não só de natureza, mas essa cultura tão diversa, de cerrado, de Pantanal, né? É muita diversidade que a gente tem que explorar, e eu só vejo hoje o turismo, e muito provavelmente o de luxo, capaz de conseguir fazer esse resgate, né? Então, acho que a nossa importância está maior que nunca nesses tempos atuais aí. Vou pegar esse gancho e falar, eu concordo plenamente, e eu acho que nunca o brasileiro teve seu olhar tão focado no próprio país por causa disso. Se você quer viajar agora, você vai viajar regionalmente, nacionalmente. Isso força, eu acompanho, né, o meu mercado, eu nunca vi os agentes de viagem se locomovendo pelo país e descobrindo hotéis que já existiam para mostrar para esse público. As pessoas falando, você já foi para o Piauí? E como é que é o hotel lá? E você já foi, sei lá, ficam dando lugares que eles vão. Mas eu acho que é isso que você falou, já existia, os hotéis da BLTA são exemplos disso, existia pequeno e as pessoas tinham medo, mas o luxo tem várias camadas. Você tem o Uber luxo, dourado, prateado, salve-salve, você tem aquela coisa super confortável com diárias caras, você tem um luxo que vai te mostrar uma coisa mais rústica, que você vai ficar super à vontade, você tem o espaço, acho que o espaço hoje é super luxuoso, e essas experiências, quando bem feitas, eu vou dar um outro exemplo e não é de hotel. Eu sou nascida no Líbano, criada entre Brasil e Canadá, fiz um pouco de Universidade de Toronto. A Universidade de Toronto, né, lançou um projeto final da década de 90, chamado Food for Life, Comida para a Vida. O projeto visava resgatar, Canadá é muito multicultural. Andréia, chegou. Entrei, menina, acabei de chegar, acabei de sentar. Bem-vinda, bem-vinda. Já está todo mundo no call? Já, estamos ao vivo. Mas, enfim, gente, perdão. Desculpa. Nada, você vai chegar em tempo da tua fala. Foi ótimo o timing. E eles resgataram, junto aos alunos da universidade, então, falando multicultural, Canadá, então você tem Bangladesh, Índia, Líbano, Brasil, receitas familiares totalmente sumidas, porque você tinha vergonha de levar a merendinha que se fazia em casa para... E aí, isso passou a ser resgatado, porque eles viam que o Canadá, a saúde é pública. A saúde da população melhorava conforme aquilo que você come, aquilo que você consome. E é o que você falou, Cláudia, é muito mais fácil comprar do que fazer. Então, eles motivaram esses alunos com esse programa a trazerem e aprenderem a fazer receitas familiares. E foi um movimento enorme. Isso mudou a maneira que as pessoas passaram a consumir e a se verem também. Porque aí você passa a ter orgulho em falar, olha só, esse pão que eu trouxe, recheado com meia hora, palhada, tá com fome, já comeu? Familiar. Você passa a ter orgulho daquilo que você não gostava. O que é seu passa a ser valorizado. Então, você imagina isso numa cidade do interior de Minas, ou uma comunidade, como isso é poderoso, e como um hotel pode fomentar isso.
Eu já estive em hotéis onde eu fui comer na casa de uma pessoa local, uma comida feita para a família. Foi uma das melhores experiências. Eu já fiquei presa num lugar, enfim, em Yunnan, chama Shangri-La, na China, perto do Tibete. O grupo foi, eu não pude entrar porque era jornalista no Tibete, fiquei, e aí não sabia o que fazer. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa local. Fui conversar com o pessoal do hotel e falei, o que você faz? Fui ao mercado, eu fui jantar na casa da avó de uma que ela fez uma comida toda baseada em leite de iaque, com uma decoração maravilhosa, a casa toda pintada à mão, os animais vivem no térreo e eles vivem em cima e a cozinha mais em cima. Fui conhecer o pessoal que faz cerâmica ali perto, pegar o carro, dirigir. Fui conhecer um lugar onde tem lama feminina, onde você estuda para ser lama, mas são só mulheres. Então, você descobre muita coisa quando você se deixa levar pelo momento e se joga onde você está. Isso é o mais interessante. Eu acho no Brasil a gente tem... Quer falar, Laura? Não, porque assim, um pouco entre o que falou Marcelo, Cláudia e a Juliana, me veio assim, algo que eu vivenciei, não? Com alimento trancoso. E é assim, o que você leva de dignidade para essas pessoas, quando essas pessoas veem que o que elas fazem é importante, que o que elas fazem é algo também que se pode mostrar, que é algo que tem valor, que elas não estão invisíveis e excluídas, não? Então, independentemente de que ela continue fazendo, ao invés de ir a comprar, porque aqui, não sei como é no interior de Minas, Cláudio, mas aqui no Nordeste, na Bahia, tem gente que ainda, por exemplo, faz a tapioca porque eles comem essa tapioca. Não tem muitas outras opções, não? Então, a questão delas poderem vender não é só trazer um dinheiro para elas, que isso, claro que é muito importante, mas você vê nos olhos deles, você vê como eles, sabe, nem querem te cobrar, eles querem te dar, porque eles se estão sentindo reconhecidos. É lindo demais. É maravilhoso. Eu queria aproveitar, sim, pegar o gancho. Assim, a Juliana deu um exemplo, acho que o Butão é um exemplo fantástico. Entender como identidade, né, de país e como eles aproveitam tudo isso, mas essa coisa do mercado e o que a Laura também falou, eu estou aqui no Preá, né, perto de Jericoacoara, inclusive fazendo uma investigação de um empreendimento de luxo, inclusive, e eu acabei caindo, né, descobrindo aqui que tem uma comunidade remanescente quilombola, que inclusive dentro da comunidade tem um grande problema, que eles não se reconhecem como quilombola. Que é uma loucura, porque o que significa isso ainda hoje no Brasil, né? Você tá numa comunidade do interior, porque aqui a gente tá falando de Jericoacoara, Preá, Barrinha, mas é o litoral, é onde chega o turismo. Lá para trás, um pouquinho para trás, 20 minutos para trás de todo esse montante, as pessoas do entorno, ser um quilombola, ser preto, né? Ser escravizados, é uma memória muito dolorosa. Eles não querem se assumir, porque eles vão ser mais rejeitados do que eles são. Mas, enfim, e eles fazem a farinhada. Até hoje, eles têm a farinha. Na estrada de Fortaleza até chegar aqui, não tem nada de caju, não tem nada de farinha em nenhum posto. A gente parou em posto, só vem aqueles produtos industrializados. Eu morrendo de vontade de comer um caju, já estava com fome, inclusive uma castanha de caju, e não tem nada. Que é o tal do terroir. Gente, agora imagina, eles têm uma farinhada. Imagina fazer só uma embalagem para farinha que já existe. Unir esse grupo para nessa embalagem ter um rótulo, um simples rótulo que fale do que é o ser quilombola, que comece a conversar com eles, porque isso é uma tradição. Aí vai um projeto de governo que coloca uma padaria coletiva. O que a padaria tem a ver com quilombola? É importante, pode ser... E aí fala, mas não dá certo, porque a comunidade não se junta, não fortalece. Mas é claro. Agora, imagina quando tem a identidade de um Butão, que todo mundo entende o valor que é ter, que é ser do Butão. O valor, se a gente consegue colocar o valor que é ser um quilombola. E um produto que é tradicional deles, chega na mesa, chega no mercado, chega nos restaurantes de luxo, chega nos hotéis, com uma embalagem linda. Isso é movimento de transformação. Né? Eu acho que é nesse lugar
que o turismo de luxo tem um papel também muito importante e pode ser muito simples ao mesmo tempo, né? Porque falando assim parece muito simples, claro que tem todo um processo, né? Isso tudo é um movimento de articulação e de conversa, mas é simples, porque o objeto ele cria essa cola, né? A farinhada ela vai criar essa cola, e da farinhada vai lembrar as músicas, vão lembrar os encontros, comece com 7 pessoas da família, isso dando certo, vem 10, vem 20, isso é isso. Né? E precisa então, ter só uma saída, né, para isso, uma saída, porque já existe o produto, né, já existe o saber fazer. Existe o saber, mas é exatamente a identidade, né, o escutar, o reconhecer e a autoestima, né? Valorizar. Eu fiz há anos atrás, inclusive, era um projeto que até a Ju, era um projeto que chamava Caravana Brasil, que a gente rodava o Brasil para descobrir destinos e apresentar esses destinos para os operadores para que eles pudessem colocar esses destinos na sua prateleira para vender. E dentro desses destinos tinha o Jalapão, e lá no Jalapão eu descobri que a grande maioria das pessoas que faziam o artesanato lá do capim dourado são homens, começaram com as mulheres, mas os homens que começaram a abraçar. Então, você ia em lugares na praça, todos os homens estavam fazendo lá, traçando o capim dourado. E também no Piauí, né, daí que eu fui conhecer a Serra da Capivara, a cerâmica da Serra da Capivara, eu nem fazia cerâmica ainda na época, tal, não sei o quê. Mas aí você entrava nas pousadas, e eu acho que isso é um pouco da gestão do luxo, que talvez hoje a gente consiga trabalhar, inclusive a qualificação de serviços de outros lugares. Ele comprava para colocar no papel higiênico no banheiro, ele comprava aquele negócio de plástico que imita o alumínio, que tinha lá na casinha, na loja de materiais de construção, etc. e tal. E aí você estava exatamente no meio da Caatinga, no Piauí, e eu falava assim, gente, você pode pegar um tronco retorcido, você vai dar um jeito, e ele vai ser, a usabilidade que você precisa, e que é isso que faz a diferença no empreendimento que vai receber o outro, né? Então, isso vem de lá de trás, mas essa situação, eu tenho certeza que ela já mudou um pouco, mas não mudou muito hoje, né? Então, essa questão de trabalhar a autenticidade, de trabalhar, de repente, a questão da inclusão dos elementos autênticos daquele ambiente para dentro do seu empreendimento, esse é um exercício que deve acontecer no turismo de uma forma global, e o luxo, por estar mais antenado, por a gente, né, receber hóspedes exigentes, hóspedes que vêm do mundo inteiro, né, e ter um pouco disso, a gente consegue, inclusive, passar um pouco mais essa mensagem para o mercado de uma forma mais tradicional do que de outros, né. Então, acho que aqui a gente fechou. Andréia, você chegando agora, querida, o que eu queria, aqui a gente falou muito, né, o Marcelo colocou aqui a questão dos quilombolas, da valorização, né, da dignidade das pessoas, e você como ícone né, do hotel mais icônico, tradicional, conceitual, né, do luxo, né, queria que você falasse um pouquinho desse projeto de trazer essa dignidade das pessoas do seu entorno para dentro do hotel, assim, que isso é um legado seu, que eu queria que você contasse para a gente aqui agora. Eu falei aquele dia, ontem, né, rapidamente, o meu interesse era fazer um trabalho mais perto da nossa comunidade, onde todo mundo que trabalha no hotel pudesse ir visitar, conhecer, ver os resultados, que anteriormente a gente ajudava, como a gente continua ajudando, mas a gente não sabia nem a quem a gente estava ajudando, a gente não sabia nem o resultado daquela ajuda, qual era. Então, o trabalho, quando eu fui conhecer essa instituição, eu fiquei muito, assim, tocada, porque é uma escola, e numa das paredes da secretaria estava escrito Educar para Libertar. Então, eu achei que era um projeto que tinha muito a ver comigo, o fato de desenvolver pessoas, através do estudo desse desenvolvimento, elas conseguirem alcançar novos caminhos. E eu fiquei encantada e quis conhecer mais, e através disso virei meio que embaixatriz desse projeto, passei a frequentar algumas vezes, então eu via como é que era o atendimento, como é que era a creche, a participação dos pais,
o fato deles estarem num local, como é que essas crianças eram escolhidas para entrarem nessa escola, né, para participar desse programa, que tipo de ajuda que eles recebiam da prefeitura. Enfim, comecei a me envolver um pouco mais e vi que tinha muita coisa que a gente podia fazer. Aí eles tinham uma sala de arte e, às vezes, ia algum artista local ensinar um pouco de arte e deixavam as peças para serem vendidas. Então, eu passei a comprar essas peças. Então, foi tudo muito devagarinho. E, enfim, fiquei encantado com esse projeto e resolvi fazer alguma coisa mais importante. O Paulo Coelho, assim, e a mulher são os maiores patrocinadores dessa instituição. Eles recebem 400 crianças de 3 meses até entrar na faculdade. A escolha é feita sempre visando retirar as crianças que estejam convivendo em situação de violência, que tenham pais com problemas ou alguém da família envolvida com tráfico de drogas. Então, essas são as crianças por ordem de prioridade. Depois tem outras crianças que, infelizmente, eles não conseguem admitir porque não conseguem, não tem espaço suficiente. E aí, enfim, comecei a fazer também aquilo que eu falei da troca, porque para mim era muito bom participar do conselho, saber o que eles precisavam, mas a minha equipe também precisava participar. Então, eu comecei a fazer alguns trabalhos motivacionais com a minha equipe, levando a minha equipe lá para dentro. Então, eles se voluntariavam para fazer leitura, para dar aula de inglês, para dar aula de francês. A gente refez, fazendo um trabalho, uma dinâmica de grupo, a gente fez toda a reforma da sala de artes. Então, eles passaram a conviver, eles passaram oficialmente a saber para onde ia a nossa maior ajuda, a nossa maior contribuição. E em várias épocas a gente ajudou de formas diferentes, mas o que a gente fez assim de mais contundente foi o evento que a gente não vai fazer esse ano, infelizmente, bem que um ano foi uma ajuda maior do que a própria ajuda da prefeitura, o valor que a gente conseguiu arrecadar. E isso virou um evento na cidade, né? Todo mundo sabe. E com isso a gente fez com que o Solar fosse conhecido. E com isso a gente conseguiu que o Solar participasse do Criança Esperança. Então, esse ano eles estão tendo apoio do Criança Esperança também. E o mais bacana é que você vê, eu lembro de 2 crianças que eu conheci, assim, crianças mesmo, a Latifa e o Hugo, e hoje já estão adolescentes, estão com 15 anos, e, enfim, e de lá eles conseguem, dependendo das notas, bolsa na Universidade da cidade, e alguns já saíram para estudar no Canadá, para ir para estudar na Austrália, enfim, e por aí vai. Então, eu acho que esse resultado, você poder doar do seu tempo, participar de um projeto sério, porque eu queria me envolver também num projeto que eu acreditasse que era um projeto de verdade. E o Solar tem todo o conteúdo programático deles verificado pelo MEC. Então, isso tudo foi me dando muita segurança para apoiar realmente uma instituição séria. E aí, como é que eu fiz? Eu trouxe isso para dentro do Copa. Todo final de ano, a gente sempre fica pensando o que a gente vai dar de presente para os nossos hóspedes, o que a gente podia dar no Natal. E aí eu tive a ideia de fazer... as crianças fazem desenho. Quando elas vão visitar o hotel em agosto, elas já sabem que tem um deverzinho de casa, que é desenhar alguma coisa interessante que elas tenham visto dentro do hotel. Depois a gente compra esses desenhos, atrás a gente marca a data, o nome da criança, o site do Solar Meninos de Luz, e isso se torna um presente de Natal que a gente dá para os nossos hóspedes. Então, eles podem visitar, eles podem simplesmente entrar no site e podem virar padrinhos, se eles quiserem, ou podem fazer uma doação única. Então, a gente faz todo esse trabalho também para divulgar essa instituição. E, junto a isso, a gente trouxe as meninas, que a gente chama das princesinhas de Copacabana,
que tem aula, convivem com a gente, né, 2 vezes por semana, e tem aula de tênis na quadra do hotel. Então, é um projeto legal, porque eu participo, eu sou chamada para as reuniões, se eu, por algum motivo que eu não possa ir, eu mando alguém, todo mundo, quando querem fazer alguma coisa lá no hotel e pedem apoio, a gente pede, a contrapartida é sempre alguma coisa para o Solar, como eu comentei, o show do Lulu Santos, ele falou o tempo todo, a Panasonic, que era o patrocinador oficial, deu para o Solar milhares de coisas, máquinas de lavar, geladeira, micro-ondas, equipou o Solar de tudo que eles precisavam. E eu acho que esse trabalho de você divulgar também essas instituições faz parte, né, dessa engrenagem toda. Então, basicamente... É exatamente isso. Eu acho que o Brasil é muito diverso, controverso, né? São realidades distintas. Você está falando de uma realidade urbana do Rio, a gente estava comentando de uma realidade do Piauí, né? A Cláudia falou da Trancoso, é um destino icônico, né, do mercado de luxo também, que é uma realidade distinta de comuna de Bitpoca. Então, quer dizer, se a partir do momento a gente consegue, e acho que esse é o grande exercício quando eu falo de sustentabilidade na BLTA, não é a sustentabilidade só da sustentabilidade da energia solar, daquilo que você consegue fazer dentro do seu ativo, do seu empreendimento, mas é a ação além do portão do seu estabelecimento, né? É exatamente você entender que ali existe uma comunidade que pode sim ser absorvida, apoiada de alguma forma. Então, é esse olhar mais abrangente quando a gente coloca, e que são realidades distintas, a gente não tem como abraçar, por isso que é muito difícil, por exemplo, como BLTA, a gente já fez um exercício, vamos abraçar uma causa, mas são tantas, né, que na verdade o que a gente quer mesmo é dar luz as iniciativas que cada um possui e tentar com essas iniciativas mensurar um global, que foi isso que a gente fez na pandemia, que a gente chegou em mais de 2 milhões, né, de reais aí, em termos de doação, de apoio, de resgate, de cesta básica, etc. e tal. Vocês seguiam por esse manifesto, né? Vocês têm um manifesto da BLTA que é como se fosse o fio condutor de tudo isso, né? Para todos os associados, para quem vem de fora. Os trabalhos são feitos a partir disso, né? Então, porque a grande discussão, né, o que é o turismo de luxo, né, o que é luxo, né? Essa discussão, ela permeia, assim, todos os anos que eu trabalho junto com a BLTA, que é o luxo. E hoje é isso, o Marcelo falou aqui, né? O luxo é você viver uma experiência, se dar, né, a possibilidade de conhecer uma comunidade, por exemplo, isolada, que é o turismo comunitário, por exemplo, né? O luxo é você absorver um projeto comunitário que está do teu lado e trazer isso para que o hóspede se sinta, né, saiba que você tem. Aliás, tem um dado, né, do mercado de luxo, acho que, não sei se é da PUI ou da LTM, que 70% dos viajantes high-end têm experiências que sejam transformadoras, né, que tragam efetivamente algo de impacto, né? E a gente está falando de negócio de impacto, que é isso. O que a Andréa está falando é negócio de impacto, o que a Cláudia falou é negócio de impacto, o que o Marcelo está falando aqui, né, de resgatar a tradição oral, a tradição, né, é um negócio de impacto. O que a Laura fez em Trancoso, que eles fizeram em Trancoso, que resgataram ali, também é um negócio de impacto, né? Então, aí... falar também que não é excludente. Você fazer isso não exclui você ter todas as outras possibilidades que teu hóspede vai querer. O viajante não quer uma coisa só, as pessoas são múltiplas, elas querem várias coisas. E a partir do momento que você consegue trazer uma coisa que é genuína, que é como um amigo. Quando você tem um amigo que é bacana, genuíno, original, você quer estar perto daquela pessoa, ela te traz alguma coisa diferente. Ver o diferente transforma você, e fazer parte disso, seja doando, seja viajando para um destino que vai te desafiar, sair da sua zona de conforto, não tem como. Eu vou contar uma coisa rápida que você pediu para dar exemplos. Eu fiz uma viagem uma vez para o Mekong e calhou, enfim, deu um monte de problema, eu tive que ficar sozinha com umas mulheres muito mais velhas que eu, e esse... Era um cruzeiro de luxo, super incrível. E esse cruzeiro, a programação mais bacana é que ele parava nas ilhas ao longo do caminho. Então, quando a gente chegou na primeira, era uma ilha onde as pessoas teciam
o fio de seda para fazer charpes maravilhosos, etc. Para chegar, você tinha que pegar uma balsinha, sair do navio e chegar na ilha, nada, tranquilo. E aí eu traduzia para elas, assim, porque elas não falavam inglês, qual era a programação, né? De noite o cara falava, a programação de amanhã é essa, tem tal, tal e tal passeio. E aí eu falei, olha, acho que isso é super legal, a gente vai conhecer pessoas locais, tecem, vamos fazer isso e tal. Aí uma delas falou, eu não saí da minha casa no Brasil, a gente tem pobreza lá, eu não quero ver pobreza aqui. Aí eu fiquei chocada, uma pessoa que eu gostava, que eu gostava, e ela falou aquilo. Aí eu falei, olha, o que você vai ver não é pobreza ou riqueza, a gente não mede uma viagem por isso. Você vai ver uma coisa que você nunca viu. Você vai ver como o lenço que você usa é feito, você vai conhecer as artesãs, vai ser incrível, vamos. Ela foi, porque não tinha nada que ela queria fazer lá. Se tivesse alguma coisa que ela queria fazer no barco, ela teria ficado. Foi, amou, tirou foto para as netas, queria saber informação. E aí, toda vez que eu encontro, ela fala, olha, eu estou usando aquele lenço, eu usei aquele lenço que eu contei para todo mundo de onde ele veio. Então, você fica pensando que, às vezes, o seu preconceito, o seu olhar, julgam antes de te dar a oportunidade de viver. O luxo, vou falar de novo, eu acho que são várias camadas. Você não vive uma, você vive várias, como a tua vida. Eu acho que a gente também tem que pensar nisso, na hospitalidade. Nenhum de nós está falando aqui de luxo em hotelaria. E todo mundo aqui está falando de luxo na vida. A gente leva isso para a vida. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. É isso. O que é uma viagem de transformação, assim? Como que a gente... Existe uma certa dificuldade, assim, quer dizer, cada um dentro do seu negócio, do seu business, da sua, né? Mas de que forma que a gente pode melhorar isso dentro do manifesto da BLTA, por exemplo, impulsionar isso, né? De que forma que a gente pode, respeitando todo, né? Mas de que forma que a gente conseguiria trabalhar isso? Eu vou fazer essa primeira provocação com o Marcelo, porque eu fico pensando assim, de que forma que os projetos, né? Uma coisa interessante, por exemplo, hoje a gente teve uma reunião de manhã com a Trousseau, que é um dos nossos patrocinadores, e numa reunião passada foi levantada a questão dos enxovais, por exemplo, que estão descartados, né? Porque, na verdade, tem um tempo de uso, né? Existe uma vida útil de um lençol, e, sobretudo, dentro de um mercado de luxo, eu tenho que ter sempre a espinha dorsal e a excelência na qualidade do produto, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, com o descarte desse tipo de material, né? Quer dizer, né? De que forma que a gente poderia trabalhar isso dentro da famosa economia circular, né? Que também, né? Que não é só usa, recicla, transforma, reutiliza, revende, né? Estou jogando aqui coisas que passaram pela minha cabeça nesses dias, assim, né? Marcelo? O Liliane tem esse trabalho, desculpa, só para falar, esse trabalho com o reuso que viram pijamas, que é super legal, e é feito com uma comunidade, eu não sei o nome, não lembro, mas, enfim, existe. Eu acho que primeiro, antes de tudo, é você trabalhar com quem você compra, com os teus fornecedores, saber de onde vem. Hoje a gente tem uma campanha para não comprar nada produzido numa região de Xingu, esqueci o nome agora, na China, onde a gente sabe que a colheita do algodão é uma colheita com trabalho escravo. Então, saber de onde está vindo isso que eu estou comprando. Da onde esse cara vem? Ele paga em dia as pessoas que trabalham para ele? Ele cumpre com as obrigações legais? Quais são as condições de trabalho que ele fornece? Eu acho que são coisas que hoje estão se tornando praticamente obrigatórias. É quase que você comprar de uma pessoa e ser corresponsável se ela não estiver andando conforme deveria, né? Como lá no hotel a gente tem o serviço de lavanderia todo terceirizado e as pessoas frequentam o mesmo ambiente que os colaboradores do hotel. E a gente começou a notar que elas não tinham as mesmas condições, digamos. Então, a gente deu um aperto no cara, que era o nosso fornecedor. Então, acho que a gente tem que saber o que a gente está comprando. Da onde vem o algodão da Trussardi ou da Trousseau? Da onde vem? Quem é que fabrica? Onde é que está essa fábrica? Como é que são as condições de trabalho dessas pessoas que estão lá? Eu acho que é demonstrar esse interesse maior, como tudo que a gente compra, né?
tudo que a gente compra, e ter esse interesse maior e fazer maiores exigências, né? Tentar comprar do pequeno produtor, quando é possível, que o pequeno produtor, infelizmente, não tem nota, então inviabiliza em muitos casos, mas dos grandes produtores, cobrar mais deles, exigir mais deles, até saber qual o trabalho social que eles estão envolvidos, ou se eles querem aderir ao nosso. Isso é um conceito que a gente trabalha, que é do turismo responsável, que ele vai além exatamente dessa cadeia produtiva, né? Quer dizer, eu tenho que pensar nessa cadeia produtiva, né? Não é só porque eu ofereço o produto orgânico, né? Mas é exatamente isso. Marcelo, quer contribuir? Então, eu sou antes da pandemia a gente está montando, e por conta da pandemia parou, que é um projeto junto com uma comunidade, uma aldeia Pucanu, que é do povo do Xingu, os Caiapós. Eu sou coordenador de novos negócios para as mulheres Pucanu da aldeia. Só para entender, os Caiapós, eles são divididos em 3 territórios indígenas, e eu trabalho com um território indígena que está no sul do Pará, uma aldeia que é um território indígena do tamanho do Espírito Santo, totalmente preservado, de floresta preservada, onde eles são ameaçados assim constantemente pelos madeireiros, pelas mineradoras. E essa aldeia Pucanu, o povo Caiapó, as mulheres não falam português, elas só falam Caiapó, né? Então que isso é muito louco, a gente imaginar que a gente vive numa nação que a gente fala que o que une o Brasil como nação é a língua portuguesa, que é a única língua brasileira. É mentira, porque a gente tem 274 línguas existentes até hoje de outras nações, mas enfim, o projeto a gente começou a desenhar junto com elas um projeto de visitação, de turismo de base comunitária participativo, né? Desde o início a gente conversou com elas, se elas tinham interesse, começamos a desenhar. É um projeto que a gente já está 1 ano e meio fazendo, com coordenador, com uma equipe técnica incrível, né? Também para aprovar tudo isso junto com os órgãos técnicos da FUNAI, enfim, e onde a comunidade vai receber os não índios para fazer uma experiência dentro da floresta, né? Como se estivesse no momento há 520 anos atrás. E nesse processo, o que significa? Qual que é esse processo? Os Caiapós, eles passam por todo esse movimento, né, que eles estão em contato com os não índios já nesse massacre cultural há tanto tempo, num processo também muito complicado, porque o dinheiro é importante, a alimentação já mudou, apesar deles as mulheres não falarem português, eles ainda são aldeados, vivem em ocas, mas eles desejam, eles têm a novela, eles têm a cidade que de alguma forma eles acessam, começa de alguma forma a resistência dessa cultura se perder e as novas gerações também se desinteressar, e o dinheiro é absolutamente necessário nesses lugares, inclusive para pagar conta, para liberdade, para autonomia. Então, a experiência é o seguinte, que eu acho altamente de luxo. Levar pessoas para ter uma experiência com essas mulheres guerreiras, fortes, entender uma estrutura, experimentar uma vida, né, que existe até hoje, em pleno século XXI, pessoas que estão nesse contato absoluto, intrínseco, com a natureza. E é muito legal, Juliano, que você falou, de desconstruir essa questão da pobreza, do outro, do programa de índio, né? E desse preconceito que existe nas pessoas. O índio que é vagabundo, o índio que é preguiçoso. Gente, é muito diferente, é muita riqueza de novo. Então, assim, os Caiapós ganharem dinheiro, para você ter uma ideia, a palavra dinheiro para o Caiapó é pio capriri, papel podre. Eles chamam o dinheiro de papel podre, para vocês terem uma ideia do que significa esse símbolo que para nós é o astro-rei da nossa civilização, que é o que marca o poder, que é quem pode consumir, é quem fala o que tem que ser. É o dinheiro podre para esse povo, mas que eles precisam e eles desejam. Então, assim, eles vão ganhar esse dinheiro, esse pio capriri, sendo eles mesmos. Incrível. Numa visitação onde a pessoa que vai estar lá, ela vai se transformar a partir de uma relação com um igual a ela, numa outra língua, no país dela, ou talvez gringo chegando. Enfim, esse é um projeto que tem várias dimensões, ele está sendo desenhado, e o meu sonho é levar, por exemplo, mulheres empresárias poderosas
para se comunicar e se relacionar com essas mulheres empreendedoras maravilhosas, tão potentes quanto elas, enquanto elas estão aqui com seus problemas, né? Enquanto mulher, cuidando da casa, do seu trabalho, do seu posicionamento, né? Na sociedade, né? Com aquelas mulheres que estão na mesma situação, não falando, inclusive, o português, vivendo na floresta, fazendo a roça, fazendo a comida, precisando lembrar de comidas, né? Então a gente está fazendo todo o processo de levantamento alimentar da roça. E, para mim, isso é muito luxo. E tem uma hospedagem, Marcelo? Já tem hotel? Não, é na aldeia. É na aldeia. Eu tô montando. O projeto faz parte também de reconstruir a casa dos povos caiapós. E a vivência é o seguinte: é ir como se estivesse antes do contato mesmo. Então, comer como eles comiam, ir para a roça como elas. Assim, as dormir comidas como ancestrais deles mesmo, tudo que você não conhece. Essência, até o que eles não são mais hoje. Então, claro, é um preparo, não é qualquer pessoa que vai, também não é para ser para qualquer pessoa, mas o próprio dinheiro que paga isso bem escolhido, isso já traz transformação para a própria comunidade. E o que eu vejo hoje que as pessoas estão pedindo e estão implorando é achar sentido para a sua própria ação, para o seu próprio trabalho, né? A gente tem um vazio do Pio Capriri, gente. Eles são muito sábios. Papel é podre, só pelo dinheiro, só para pagar conta. A gente vive a economia da escassez, da falta. Eu tenho que ter, é meu, né? Sendo que a economia da floresta desses povos indígenas é a economia da abundância. É a economia que nunca vai faltar se você cuidar, inclusive, porque a natureza te permite tudo. Claro, tem um pouco de utopia, mas essa é uma grande realidade, né? Dessa relação, né? Enfim, eu vejo você poder proporcionar uma resistência de um povo, de uma nação, reconhecer que o Brasil ele só é uma nação há 500 anos, e esses povos estão lá há pelo menos 6.000 anos, com cultura, com tradição, com sabedoria, diferente do nosso. E esse é o encontro do futuro, que eu falo que o futuro é feminino, que é dessa empatia, desse reconhecimento do diferente, do acolher, né? Gente, assim, é o novo luxo. Eu acho que nunca a gente teve um momento tão propício para isso acontecer como agora. Eu acho. E é uma coisa... pode falar, Marcelo. Não, desculpa, eu só ia falar que é isso. O projeto deu uma parada, porque inclusive não pode ter visitação nessas aldeias agora, por conta do Covid, que chegou, assim... avassaladoramente, assim, fazendo grandes estragos, porque, na verdade, quando morre um ancião indígena, é como uma biblioteca que pega fogo, né? A gente perde saberes, porque tudo é oral, e muitas vezes isso não foi passado adiante, né? Então, são bibliotecas, a gente tem museus nacionais sendo queimados a cada morte de um ancestral indígena feito nesse momento. Então, assim, é parte da vida? É parte da vida. Iria acontecer em algum momento, mas adiantou, acelerou, e são muitos, né? A perda é muito grande. Então, enfim, a gente está esperando esse momento passar, mas para criar, eu acho que eu estou até soltando isso daqui aqui, porque eu acho que ele é um lugar, é um ambiente bem propício, né? Falando de luxo, super, né? Provocando, e que esse é meu sonho, levar mulheres poderosas, empresárias, para se relacionarem com essas mulheres acho que poderosas indígenas. Como luxo. Tem que levar isso para Luísa, do Magazine Luiza, para as mulheres do Brasil. André, é verdade, assim, eu conheço a Luísa, assim, e é a pessoa que não sai da minha cabeça. Eu ainda não conversei com ela, mas ela não sabe que eu já estou com ela na minha alma, no meu pensamento, assim. E você também vai, viu, André? Vocês todas. Não, você pode contar que ela vai topar na hora. Tenho certeza. E o grupo dela é gigante, né, de Mulheres do Brasil, né? Super, faço parte, super. Agora, é muito interessante isso, porque a gente começou com essa história de solidariedade na pandemia, e uma das questões também que eu colocava muito, e que era um entrave também, é assim, mas eu não quero fazer assistencialismo, porque isso vai ser assistencialismo, não sei o quê. Realmente, a gente precisa, é isso que a gente está trabalhando aqui, que é uma questão da transformação, né?
você ajuda no momento pontual, mas a partir desse momento da ajuda, você acaba conhecendo, reconhecendo, de repente, aquela comunidade ou aquelas necessidades e transformando isso numa possibilidade, numa potencialidade, numa oportunidade, né? Eu acho que esse é o grande, acho que esse que é o grande desafio, e eu acho que a grande meta de qualquer projeto que venha no primeiro momento para dar suporte, para dar ajuda, mas de que forma que a gente pode continuar com essas ações, trazendo aí esse apoio, esse suporte, né? Acho que a Laura pode falar. Você sabe, Simone, que isso aconteceu exatamente com Alimento Trancoso. Eu sou uma das primeiras em não concordar com assistencialismo e foi um enclave que a gente teve e eu expliquei, não, tem pessoas que vão ser cefiadas de poder trabalhar e poder levar seu alimento. Mas no decorrer do Alimento Trancoso aconteceram coisas fantásticas e tive um grupo de 8 mulheres de Sapirara, que é uma comunidade, porque assim, eu não sabia quanto o projeto ia a poder juntar, durante quanto tempo ia poder levar alimento para as pessoas. Então eu comecei a jogar essa problemática para eles, dizendo, miren, vocês têm terra, vocês sabem como cultivar, vocês têm tempo porque não têm trabalho, então me ajudem a que eu ajude vocês. Vamos a procurar a ver se podemos plantar. Eu coloco, de meu bolso, o dinheiro para semente, para o tecido, etc. Bom, e a gente conseguiu fazer uma horta. Aos 30 dias já estava saindo coentro, alface, rúcula. Bom, foi maravilhoso. Eles conseguiram não só recibir a cesta básica, que não tinha legumes, frutas, assim como elas mesmas produzir sua comida e levar para casa uma rúcula, um tomate, uma alface. Mas, assim, a minha cabeça não parava e eu pensei um pouco, isso que o Marcelo falou. Falei, poxa, elas são baianas, a gente tem pimenta na Bahia. Olha se a gente pode fazer um plantio de pimenta e fazer a pimenta das mulheres de Sapirara, não? E começou, bom, aí dá problemas, trabalhar com a comunidade às vezes não é tão fácil, sim? A gente decidiu dar uma retomada na volta, mas faz 15 dias, como isto te abre muitas portas, eu falei com uma pessoa que está com um projeto na Argentina, e o projeto se chama Economia de Empoderamento. E me convidaram para trazer esse projeto para aqui. É tudo muito, muito novo, mas essa economia de empoderamento é isso. É você ir nas comunidades e, através da terra, através dos alimentos, através de seus usos e costumes, do que eles produzem, empoderar eles para que eles possam viver disso, para que eles possam fazer isso, a sua renda, não? Então, isso, eu acho que transforma muito. Eu acho que tinha um setor, ao menos aqui, da população, que ele estava invisível. Eu acho que tinha um setor da população que estava invisível e com a pandemia ele apareceu, ele conseguiu ser visto, não? Então a transformação foi muito grande e eu senti aqui em Trancoso que essa barreira que existe, porque existe num lugar tão pequeno como este, onde você tem em um lugar um poder econômico muito grande e a pouca distância, pessoas com tantas necessidades, existe uma barreira. Eu senti essa barreira se apagar um pouco, não? Eu vi pessoas com lágrimas nos olhos falando isso, falando, nossa, eu pensei que as pessoas com mais recursos não se importavam com a gente, e eu vejo que sim se importa. Então, eu acho que nas crises aparecem as oportunidades, não? E só saber olhar isso. Bom, a gente está aqui já com 1h10 de bate-papo, acho que a gente poderia ficar aqui um tempo ainda maior, mas eu queria
encerrar aqui ressaltando de novo o manifesto da BLTA, que é a autenticidade, ou seja, a gente só pode trabalhar com o nosso luxo, com o turismo no Brasil, se a gente reforça toda a autenticidade brasileira, que é diversa, ou seja, aí vem a diversidade, que é uma diversidade dos nossos biomas, a diversidade cultural que a gente colocou aqui, são tantos exemplos, né? A diversidade de gênero também, o respeito pelo outro, porque a gente está falando de pessoas é a alma de qualquer negócio da hospitalidade, são as pessoas, né? Acho que a hotelaria trabalha com pessoas, o turismo trabalha com pessoas, se as pessoas não existirem, não existe nada disso, né? E também a questão da sustentabilidade, que é o que fecha, né? Eu acho que porque tem que ser qualquer ação, tem que trazer essa questão aí da tríade, né? Da economia circular, da sustentabilidade social, ambiental e econômica. E a gente sempre discutiu, e ontem a gente discutiu muito a questão da sustentabilidade ambiental. E que realmente o Brasil tem, e é um país ambientalista, e a gente tem uma pegada muito grande com essa questão da sustentabilidade ambiental. Mas eu acho que a gente precisa reforçar muito a questão da sustentabilidade cultural. E eu acho que essa mesa traz um pouco essa questão de valorização do legado, de trazer esse legado para a experiência realmente no mercado de luxo, né? Então, reforçar um pouco isso da nossa história, que é diversa, gigante, cada lugar é uma história, cada lugar tem o seu legado. Então, esse aqui é o meu manifesto. Eu quero agradecer super todos que estiveram com a gente ao longo desses 5 dias, dessa diversidade de empreendimentos que a gente viu, experiências, projetos, etc. e tal. E eu quero fechar aqui com vocês, em cima do manifesto pessoal de vocês, que pode ultrapassar a temática da mesa, é o seu manifesto pessoal desse momento e dessa discussão que a gente teve aqui agora. Então, super obrigado. Andréa, Natal, super obrigado pelo seu legado, querida. Estamos juntas e fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Desculpa, eu atrasei, meu voo atrasou, foi uma confusão. Eu cheguei na hora, assim, podia entrar. Peço mil desculpas, gente. Não, tá certo, tá tudo certo, deu tudo certo, tudo dará certo, você está aqui. Obrigada pelo convite. Então, manifestos, querem se manifestar? Fiquem à vontade para a gente concluir. Ju, quer começar? Eu não tenho muito tanto a manifestar assim individualmente. Acho que tudo que a gente falou tece um quadro bacana, uma vontade de que seja assim, que as pessoas possam valorizar. E eu acho que os associados da BLTA fazem isso, cada um à sua maneira, já tem um histórico disso ser feito. Carregar isso para frente, e eu até brinquei hoje, esse luxo reloaded, sabe? Aquilo que a gente passou a ver depois da pandemia, a solidariedade, o ecossistema agindo, todo mundo fazendo e olhando no entorno, eu acho que isso é um aprendizado que a gente vai levar para sempre. E eu falo isso, luxo não é uma coisa só, luxo são várias camadas. Você não pode acreditar que ao fazer isso, você exclui aquilo. O mesmo cara que quer ir para um hotel parisiense incrível, com toda aquela cultura francesa, também vai querer ir para a Amazônia e aproveitar aquilo que a gente tem de mais autêntico. As coisas não são excludentes na vida, e também não são no turismo de luxo. Acho que é importante a gente pensar nisso. Legal. Eu acho que o meu sonho é que a gente consiga externalizar para o público o que é esse Brasil com as palavras da Ju. Que eu acho que a gente tem que mostrar mais o que é a nossa autenticidade conhecida. Acho que foi o Clabin que falou ontem. A gente tem que parar, não é que tenha que parar de vender praia, né? Mas praia por praia tem em todo lugar. Tem que vender todo esse resto, que é uma bagagem enorme que esse Brasil tem e que a gente está perdendo um capital gigantesco e não explorar isso. Então, que não seja por autenticidade, que seja por inteligência, que a gente abrace essas causas, porque elas vão nos levar a patamares melhores, que é atingir a sustentabilidade verdadeira, né? Porque quando você consegue gerar economia e manter essas tradições, eu acho que a gente consegue atingir o nosso objetivo. Bom, eu acho assim,
que dentro da sustentabilidade, não, que hoje acho que é o mais importante no que a sustentabilidade realmente significa, não? E por ter escolhido o Brasil como país para viver, eu acho que a preservação neste momento para nós é fundamental. Sem preservação não existe sustentabilidade. A solidariedade enquanto a esse empoderamento que eu falei, das diferentes culturas, a gente entender que tem lugar para todas as culturas e que essa riqueza que a gente tem de culturas, de biodiversidade, isso é o que nos faz únicos no mundo, não? Então, esse é o meu manifesto. Vamos a preservar nossas culturas, vamos a preservar nossa natureza, vamos a fechar esse ciclo de sustentabilidade, que essa é a real sustentabilidade. É isso. Muito obrigada, Simone, pelo convite. Realmente me senti muito bem nesta rodada. Muito obrigada a todos. Andréia ou Marcelo? Olha, André? Eu tô com mosquito. Gente, tô cheio de mosquito aqui, peraí. Não, eu acho que a Juliana falou muito bem. Eu acho assim, há tempos a gente vem falando de luxo, né? Pergunta essa coisa. Eu acho que essa coisa de luxo, glamour, tem umas palavras que viraram muito clichê. E eu acho que, assim, cara, é uma coisa muito... Não é excludente, a gente gosta de tudo. Nesse Brasil de fora a fora, a gente tem problema de infraestrutura, a gente tem um problema de não ser levado muito a sério, mas eu acho que a gente tem que levar... Eu acho que o que a Cláudia falou, falar só de praia, nos anos 80, se vendia o Rio de Janeiro com bunda de mulher na praia de Copacabana. Era o turismo sexual no Rio de Janeiro. Então, era aquela coisa que toda mulher brasileira era tida como uma gostosona, era o cartão postal, eram invariavelmente 3 mulheres assim, de costas. Eu acho que isso mudou muito. O brasileiro tem que deixar de viajar para Miami e viajar mais aqui no interior do Brasil, conhecer mais o Brasil, porque a gente tem coisas... Eu acho que agora, nesse momento da pandemia, a gente pensou muito nisso tudo, né? Para onde as pessoas vão fugir? E as pessoas descobriram esses novos lugares, alguns, né? Mas eu acho que tem um trabalho muito grande para a gente fazer para mostrar toda essa imensidão que é o nosso país e levar por esse lado da sustentabilidade, né? Explorar e manter a cultura desses locais preservadas. E eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. E eu acho que essa coisa do luxo, a gente tem que tentar usar uma outra palavra. Eu não sei qual seria a palavra exata, a Juliana pensa um pouco aí, mas mudar, porque fica invariavelmente roda e cai nisso. E o luxo? Para nós todos aqui, cada um vai definir o luxo de uma maneira diferente. Isso aí. Bom, eu quero agradecer demais, acho que todas falaram lindamente, não tem nem mais o que falar. Eu assino embaixo tudo que foi falado e eu queria aproveitar, então, fechar com uma frase do Frank Lloyd Wright, que é um grande arquiteto americano, que fez uma arquitetura, assim, deixou um legado gigante para a arquitetura, e ele fala o seguinte: um olho para ver a natureza, um coração para sentir a natureza e coragem para seguir a natureza. E eu acho que é essa natureza interna que é a gente integrado com a natureza que está fora, né? A nossa floresta, toda a nossa biodiversidade e o ser humano, né? Que está aqui nesse país. Então acho que é isso. Seguir a natureza com coragem, escutar, ver e sentir, né? O coração. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, então, muito obrigada, gente. Super obrigada. Maravilhosa. Obrigado, gente. Tá bom? Obrigada. Obrigado a todas. Beijos. Namastê.